Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rossana Machado e esse é o podcast Pais Separados Perguntam, a Girassol Responde. Para hoje, nosso segundo encontro, vamos responder o que os pais podem fazer para melhorar o processo de adaptação do filho durante e após a separação. E atenção! São episódios novos todas as semanas, saindo nas quartas-feiras às 17 horas, respondendo sempre uma pergunta sorteada entre as cartas da caixa das perguntas dos pais separados. Para responder à nossa pergunta de hoje, vamos lembrá-la? O que os pais podem fazer para melhorar o processo de adaptação do filho durante e após a separação? Para esta resposta, vamos iniciar refletindo. Embora toda relação a dois busque sempre ser duradoura, feliz, é comum que muitas acabem. Esse momento da separação, em termos emocionais, pode levar aos 5 estágios do luto. Você sabe quais são eles? O primeiro é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, finalmente, a aceitação. E cada um tem seu tempo para passar por todos esses estágios. Você sabia que a separação só perde em termos emocionais para o luto realmente da perda da morte? Pois é. E como é para os filhos? Já para eles, a separação dos pais é fonte de desenvolvimento de muito estresse, especialmente se não for conduzido pelos pais da forma mais adequada. Cada faixa etária dos filhos pode levar a determinados padrões que os pais devem acompanhar de perto para poder lidar melhor e tomar as providências necessárias para a boa saúde emocional de seus filhos. De modo geral, vemos atualmente que os genitores têm dificuldade para trabalhar as frustrações com os filhos, os quais não são habituados a perder, a separar, a lidar com a morte ou mesmo com a mudança de hábito ou rotina. Há sinais de uma superproteção que, somados à própria angústia dos pais, podem gerar terreno fértil para a insegurança e para as fantasias das crianças. Os filhos menores, ao não possuírem um modelo adequado para reagir a essas mudanças, acabam por tornarem-se suscetíveis ao estresse. Há muita ansiedade e há toda uma série de enfermidades e dificuldades psicológicas que neles podem surgir. É importante, então, que cada criança possa vivenciar esse momento da separação, do seu jeito, seja durante ou após, sempre da forma adequada à sua faixa etária e à sua maturidade, para que ela também saiba se proteger, perceber, raciocinar sobre essas situações e não viva em uma redoma protegida de todas as situações. Desse modo, é importante que os pais saibam que é completamente normal o medo, que toma conta do casal, de ferir os filhos com a decisão de separar-se. Entretanto, esse sofrimento imediato que a criança sente com a notícia é menos traumático do que a angústia de perceber que existe algo de errado
na relação dos genitores e não estar ciente do que está efetivamente acontecendo. Desse modo, é possível melhorar o processo de adaptação dos filhos. Vamos a algumas dicas. Primeira delas, explique a situação de forma mais clara e sincera possível a seu filho. Não é preciso entrar em detalhes sobre os motivos da separação, ainda mais se for para denegrir a imagem do outro. Além do mais, dependendo da idade, não conseguirá compreender. Não é necessário nem saudável inventar mentiras ou dar desculpas como viagens. Um simples papai e mamãe não são mais namorados, são uma ótima alternativa. Evite dizer que não se amam mais, pois essa expressão pode deixar seu filho inseguro para estabelecer relações de afetividade, de amor no futuro dele. Ou mesmo dele imaginar que não é mais amado pelos pais. Segunda dica: busque não contaminar seu filho com rancores do casal. Muitos relacionamentos não acabam bem. São mágoas, rancores e muitas frustrações. Estas não devem transparecer na frente dos filhos. Isso pode deixá-los angustiados, sentindo-se culpados pela separação dos pais. Além disso, para não quererem ter mais contato com um ex-companheiro ou ex-companheira, alguns pais diminuem ou até deixam de conviver com os filhos. Tal atitude em nada contribui para seu filho, e estratégias que facilitem os encontros com eles devem ser pensadas pelo ex-casal, em comum acordo, de acordo com as suas novas rotinas diárias, de modo a interferir o mínimo na rotina diária dos filhos. Terceira dica: escolha sempre usar uma linguagem amorosa com seu filho. Procure ser direto, firme, mas não precisa ser duro ao falar com seu filho. Ele precisa se sentir que está sendo protegido, amado pelos seus pais. Terceira dica: escolha sempre usar uma linguagem amorosa com seu filho. Procure ser direto, firme, mas não precisa ser duro ao falar com seu filho. Seja objetivo, demonstrando muito amor e carinho. Ele precisa sentir que continuará sendo amado e protegido pelos pais, independentemente da situação pela qual os pais estejam passando. Lembre, o primeiro laboratório de como lidar com os conflitos é a família. É ali que os seus filhos iniciam e aprendem a lidar com eles. Quarta dica: não faça do seu filho um confidente ou um aliado. Por mais que esteja sofrendo, não torne seu filho um confidente ou aliado. Ele ainda não tem estrutura psicológica e emocional suficientemente desenvolvida para lidar com a própria dor, muito menos com a sua dor também. Da mesma forma, não use seu filho como meio de comunicação com seu ex-parceiro. Assunto de adulto é para ser tratado entre os adultos. Não faça dele um mensageiro, ainda mais para recados que possam deixar o ex mal. Lembre que é do pai ou da mãe dele que se está se falando, pessoas que ele ama de igual modo. Quinta dica:
Reorganize a rotina do seu filho o mais rápido que puder. Seja o mais claro possível quanto à nova rotina. Seu filho agora terá 2 núcleos familiares para conviver, um do pai e outro da mãe. Com as idas e vindas, a escola, quem leva, quem busca, em qual casa vai dormir, quais dias da semana, com quem passará os finais de semana, feriados, férias escolares. Todas essas situações bem desenvolvidas, acordadas entre o ex-casal, facilita muito para os filhos e gera menos probabilidades de conflitos entre os pais, que já sabem também como se dará dali para frente. 6ª dica. A escola pode ser sua parceira. Comunicar à escola e os professores da nova situação familiar é importante para que eles possam se manter atentos ao comportamento de seu filho. Reações como agressividade, choro sem motivo aparente, introspecção extrema podem ser percebidas e reportadas aos pais. Medidas podem ser tomadas para reequilibrar seu filho a essa nova situação familiar. Gostaram das dicas? Bem, ademais, conheça e respeite os direitos de seu filho. O seu filho tem direito ao quê? Tem direito de sentir-se como ele se sente sobre o divórcio dos pais. Tem direito de expressar os seus sentimentos, de formular perguntas sobre o que vai acontecer e por quê. Tem direito de amar e ser amado pelo pai e pela mãe, de sentir-se seguro, de conversar com alguém se ele precisar de ajuda, como na escola. Tem direito de não tomar partido, de não levar mensagem de um pai para outro, de não ouvir um dos pais falar mal do outro e, principalmente, não ter preocupação de adulto. Enfim, o mais importante é a demonstração de amor que os pais podem e devem demonstrar aos seus filhos durante ou após a separação, deixando claro que a família não acabou, apenas se reestruturou. Está diferente, que irão colaborar para que eles construam uma visão positiva sobre relacionamentos amorosos, permitindo que se desenvolvam saudáveis emocionalmente. E lembre que a Girassol Mediação Parental está ao seu lado, visando sempre preservar as lembranças positivas de forma respeitosa e ajudando na comunicação de ex-casais. Se você quiser a minha ajuda direta, se quiser saber mais, entre em contato pelo nosso Instagram, @girassolmedparental, ou pelo e-mail girassolmedparental@gmail.com. Também temos o nosso WhatsApp 051 98240 5108 para todo o Brasil, pois trabalhamos de forma online, reaproximando pais dentro da relação parental.